Pois é, meus amigos, a lei do retorno é implacável. O mesmo ministro Luiz Roberto Barroso, que do alto de sua arrogância gritou "perdeu Mané" e se vangloriou de ter derrotado o bolsonarismo, agora foi para a televisão, com o rabo entre as pernas, se desculpar. O que aconteceu nesse meio tempo? Ele sentiu o cheiro de queimado, o cheiro da lei Magnitsky, o medo de Trump, ao que tudo indica, fez o valentão pedir arrego. E a gente vai ver os detalhes dessa rendição. Vamos direto ao que interessa, porque o que a gente acabou de testemunhar foi, para mim, um dos momentos mais reveladores da psicologia do poder em Brasília. Foi a cena de um homem que se achava no topo do mundo, inabalável, de repente mostrando uma fragilidade, um arrependimento, que a gente simplesmente não esperava. E quando uma figura como o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, muda o tom de forma tão drástica, a gente precisa se perguntar, o que está por trás disso? A cena do crime, nesse caso, foi o programa Roda Viva. O ministro Barroso foi lá para uma entrevista e, em vários momentos, pareceu um homem completamente diferente daquele que a gente se acostumou a ver. Longe da arrogância, longe da prepotência, o que a gente viu foi um Barroso acuado na defensiva, tentando, de forma quase patética, apagar o incêndio que ele mesmo ajudou a criar. O ponto alto dessa turnê do arrependimento foi quando ele falou sobre a sua frase mais infame, aquela dita no Congresso da UNE, onde ele bradou, em meio a uma plateia de militantes de esquerda, que nós derrotamos o bolsonarismo. Na entrevista, ele classificou a própria fala como uma frase infeliz. Ele disse que não queria ter fulanizado o debate, que foi um desrespeito com milhões de eleitores e que a única coisa a se fazer quando se comete um erro é pedir desculpas. Agora, a gente poderia até ser ingênuo e acreditar que essa é uma conversão sincera, um despertar de consciência. Mas a gente acompanha a política de Brasília há tempo demais para acreditar em contos de fadas. E quando a gente conecta os pontos, quando a gente olha para o que está acontecendo ao redor, a gente começa a entender o verdadeiro motivo desse pedido de arrego. E o motivo, ao que tudo indica, tem nome e sobrenome: Lei Magnitsky. O ministro Barroso não está com medo da oposição no Brasil. Ele não está com medo da nossa imprensa, que em grande parte o aplaude. Ele está, ao que parece, apavorado com a possibilidade de ter o mesmo destino de seu colega Alexandre de Moraes e de sua família. Ele está com medo de entrar na lista negra do governo americano. Ele está com medo de perder o seu patrimônio. A gente precisa lembrar que o ministro Barroso, assim como grande parte da nossa elite, tem uma vida muito conectada com os Estados Unidos. A gente sabe que ele possui um apartamento milionário em Miami. E ele viu, de camarote, o que aconteceu com a esposa e com a holding familiar do Moraes. Ele viu que os americanos não estão para brincadeira. Ele viu que a caneta do Trump, quando desce, desce com força e não respeita cargos ou sobrenomes. Ele percebeu que a sua arrogância aqui no Brasil poderia lhe custar muito, mas muito caro, lá fora. O cheiro de queimado, como eu disse no começo, chegou forte em seu gabinete. E o que um político pragmático faz quando sente o cheiro de queimado? Ele corre, ele tenta se afastar do incêndio. E é exatamente isso que o Barroso parece estar fazendo. O seu pedido de desculpas, a sua tentativa de se mostrar como um homem moderado, não é, a meu ver, um ato de contrição. É um ato de autopreservação. É ele tentando mandar um recado para Washington, um recado que diz: olha, eu não sou como o Moraes, eu sou um democrata, eu dialogo, eu cometi um erro, mas eu sei me desculpar. Por favor, não me coloquem naquela lista. Mas a confissão de medo dele não parou no pedido de desculpas. Ela foi ainda mais longe. Em outro momento da entrevista, ele falou sobre a anistia. E o que ele disse foi música para os nossos ouvidos. E certamente um som de alarme para a da esquerda. Ele afirmou que a concessão da anistia é sim uma competência do Congresso Nacional. E que o papel do Supremo seria apenas o de verificar a constitucionalidade do que for aprovado. O que ele está fazendo com essa fala? Ele está abrindo a porta. Ele está sinalizando para o Congresso que, se eles aprovarem a anistia, talvez, apenas talvez, ela não seja barrada no STF. É uma mudança de postura de 180 graus. A gente ouviu, por semanas, outros ministros e a própria mídia militante dizendo que a anistia era inconstitucional, que era um absurdo. E agora, o próprio presidente da corte vem a público e diz: olha, a decisão é de vocês, a gente só vai ver se está tudo dentro da lei. É a bandeira branca.
É o sinal de que eles, lá no Supremo, já entenderam que a batalha da anistia, no campo político, está perdida. A oposição tem os votos, a pressão popular é gigantesca e eles não têm mais como segurar. Então, o que eles fazem? Eles tentam criar uma saída honrosa. Eles tentam transformar a derrota iminente em um ato de grandeza democrática, né, de respeito ao parlamento. Mas a gente não é bobo, a gente sabe ler o jogo, a gente sabe que essa mudança de postura não é por respeito à democracia, é por medo. Medo de que, se eles continuarem a esticar a corda, se eles tentarem barrar uma anisticação aprovada pela maioria do Congresso, a crise institucional vai chegar a um ponto sem retorno. E nesse cenário, a pressão internacional, as sanções, tudo isso se tornaria ainda pior. O que o Barroso fez na entrevista foi tentar se reposicionar no tabuleiro. Ele está vendo que o seu colega, o Moraes, se tornou uma figura tóxica, isolada. E ele, como um político experiente, não quer afundar junto. Ele está tentando pular fora do barco, se apresentar como o moderado, o sensato, o homem com quem se pode conversar. Mas a gente não pode esquecer quem é Luiz Roberto Barroso, a gente não pode esquecer do perdeu Mané, a gente não pode esquecer do discurso no Congresso da UNE. A gente não pode esquecer de suas decisões que, por tantas vezes, pareceram mais com militância política do que com atos de um juiz. O arrependimento dele, para mim, não é sincero. É estratégico, mas independentemente da motivação, o efeito prático é o que nos interessa. E o efeito prático é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o homem que comanda a corte, acaba de sinalizar para o Brasil que a anistia não é mais um tabu, que ela é sim uma possibilidade real. Isso para nós é uma vitória gigantesca. É a prova de que a nossa pressão, a nossa luta está funcionando, está fazendo com que até os mais arrogantes comecem a repensar suas atitudes. A lei do retorno, como eu disse, é implacável. E o ministro Barroso, que por tanto tempo se achou o dono da bola, agora está descobrindo que o jogo é muito maior do que ele imaginava. E que quando a gente mexe com a liberdade de um povo, uma hora a conta chega. E a conta, pelo visto, começou a chegar para ele. Essa história toda é um retrato fascinante de como a pressão pode, sim, mudar o comportamento dos poderosos. A lei do retorno chegou para o ministro Barroso, mas eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que o arrependimento dele é por puro medo das sanções? Você acha que com essa sinalização o caminho para a anistia ficou mais fácil? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a estratégia por trás do pedido de desculpas, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a nossa vitória está cada vez mais próxima. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de pressionar até a liberdade ser restaurada por completo. Um grande abraço.